Fala, meu povo, minha pova, meus povoados, meus povoadores. Voltamos com mais um Shaycast, hoje com um tema muito interessante para vocês. E para isso, arrumei mais um convidado perfeito para falar sobre o assunto. Hoje temos um convidado aqui. Por favor, Gustavo, se apresente. É isso aí, galera. Só isso. Não tem nenhum apelido não. Gustavo Show D20. Foi. Nenhum apelido. Beleza. Gustavo Show D20. Esse Esse é o nome tá no RG. Não é um apelido. É É teu canal no YouTube. É teu canal no YouTube, é Gustavo Show D20. Teu canal no YouTube tá fazendo jabá aí, Top Show, subliminar. acabou. É isso aí, gente. Vamos, Felipe? Felipe, mais uma vez, o editor deste podcast. Enfim, com bastante trabalho pelo visto hoje. O outro programa já deu muito trabalho, imagine esse então. E detalhe, eu não tô ganhando nada por isso. Por enquanto. Ah, bom. Ninguém tá. Ramon? Fala aí, pessoal. Hoje, um cast que eu vou adorar fazer. Ainda mais com o nosso querido Gustavo aqui, que manja. Vamos nessa, né? Agora é só alegria. Isso aí, empolgação. Bonito. Birdoca voltou, vamos lá, Bird. Então, e aí, bom dia, Dá um boa tarde, bitoca. boa noite. Mas tô aqui mais uma vez ajudando esses cabeça de prego aqui. E tamo junto, vamos lá. Fazer o quê? Isso é amizade, sim. Bom, antes de começarmos, hoje o tema será RPG. Para vocês que não sabem o que é RPG, nós vamos explicar os tipos de RPG, como surgiu. Eu hoje não vou falar muito, infelizmente, porque é um tema que eu infelizmente não entendo muito. Felipe também não entende muito. Mas estamos aqui, né? Estamos aqui. Tá aqui pra aprender. Tá aqui pra aprender. Buscando conhecimento. Busque conhecimento. Bilu já virou o mascote do canal, né? É. Bilu já- Todo canal sempre Se fala botar isso. na logo do próximo vídeo. Boa ET ideia. Bilu. ET É um Bilu. balãozinho, busque conhecimento. Vai ser uma capa. Eu vou criar uma nova thumbnail, vou fazer isso aí. Busque conhecimento. Isso aí, ET Bilu, pô. Busque conhecimento. Aí o pior de tudo é se resolver aparecer aqui nos processar. Pô, imagina. Ah, o cara vai vir do espaço pra processar a gente. Ele vai vir. Sei lá, muda a cor dele e bota ET Bidu. É só dar uma concha pra ele. Aí é com o Jorge Souza, mas tá bom. Ele vamos pode lá, virar parceiro da gente. Ele pode ir lá mandar o nosso podcast Eu já no espaço. Literalmente. Só vira a gente lá em Nossa, Marte. cara. Exatamente. Nós não temos muito o que falar, pelo menos nós, eu digo, o Leandro e eu, que nós não temos uma experiência nos diversos tipos de RPG. A gente mal sabe o que quer dizer a sigla, que é Role Playing Game. A gente mal Então sabe. você sabe. Mal sabe isso. A gente não sabe qual é a sigla, ó. É Não. Roleplay É, Game. jogo, mas a é gente jogo. não sabe. Não, é um jogo de papéis interpretativos. É o que basicamente é o RPG. Mas, Mas se você pesquisou pra poder falar aqui, tipo, Não. antes do programa, não conta. Não, mas eu não pesquisei. Isso eu já sabia. Mas enfim, o ideal é introduzir o pessoal num tipo de RPG, porque, querendo ou não, é um gênero de jogo, de diversão, entretenimento que é muito aclamado, é muito jogado. Às vezes você joga RPG e nem sabe. Exatamente. Que nem eu. Uma vez eu joguei um jogo que eu gosto muitíssimo, que é Liga da Justiça pra Play 2. Pra quem já jogou, sabe que é um jogo muito bom. Eu não fazia a mínima ideia de que era um RPG. Exatamente. Eu joguei Diablo 2 sem saber disso. Então, a gente vai ter RPG de mesa também, RPG live action. A gente vai falar de todos os tipos pra você não perder nada. Falar um pouco sobre os RPGs de mesa, né? Acho que, se eu não me engano, o primeiro foi o D&D, né? Pra você que não sabe, Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Famoso Dungeon Nerd. E com ele, depois veio também o 3D&T e o Old Dragon, que são os mais, sei lá, mais jogados, pelo menos atualmente. E desde sempre o D&D nunca perdeu espaço pra eles. A diferença entre um e outro são mais as mecânicas, não muda tanta coisa. Alguns é pra você poder jogar com o pessoal mais inexperiente, outros com o pessoal mais experiente. O D&D atinge mais a galera que tem que ter um conhecimento um pouco maior. Já o O 3D&T D&D é mais hard. é mais complicado. Old Dragon, ele é mais chato, tipo, tem muita coisa pra ler, muita informação, muito detalhe. Mas no final, se todo mundo tem um bom conhecimento, ele fica fácil. Mas o melhor pra quem quer começar é o 3D&T. Que é o que eu jogo.
Exatamente, porque é o que a gente mais jogou, pelo menos eu e o Ramon. E é um modo de jogo bem simples. Cada pessoa que tiver na mesa vai montar seu personagem de acordo com o manual. Esse é o RPG de papel. RPG Sim. de papel. Tem um manual que você segue lá com as suas habilidades, os pontos que você tem. E o personagem tem suas vantagens e desvantagens. E cada vantagem e desvantagem custa uma determinada quantidade de pontos. Depois de montado suas fichas, tem um mestre de mesa. Que ele vai dizendo, vai informar como é que é a cena, local, vai variar suas ações. E todas as ações que você tenta fazer no jogo, matar, até beber água, se o mestre quiser te sacanear, ele pode fazer isso. E você tem que rolar o dado. O que Ele diga-se pode, de passagem. geralmente vai. Isso, olha só o que ele como é que isso acabou é de possível. falar. Como é que isso é possível? O mestre Quando o mestre quer te sacanear, e acredite, isso acontece muito. Porque o muito. mestre Você- não joga. Você, ouvinte, que já jogou RPG de mesa alguma vez na sua vida, você com certeza já se sentiu sacaneado pelo seu mestre. Quem nunca? Quem eu nunca? sei que já- Por favor, conte eu- suas experiências nos comentários aí. É porque o mestre não joga, então a diversão dele é ferrar os amiguinhos que estão jogando. Exatamente. Um exemplo, o mestre pode chegar, você chegou numa taverna, você sentou pra beber um copo d'água. Quando você vai beber, você acha que a água é meio cheia, mas você tá com muita sede, você decide beber mesmo assim. Joga o dado, de sorte. Você joga o dado e tira 6. O mestre decide que você tinha que ter tirado 1 pra ter dado sorte. Você deu azar, você morreu envenenado. Ele pode muito bem pegar e fazer Menos isso. que se ele isso, quiser. você se engasga e rola aí pra tu não cair desmaiado. Mas vamos lá, mas qual o critério pra isso? Tá explicado, porque até então na minha cabeça, não tem nada de RPG, eu tava pensando, pô, estou na mesa jogando, tô com sede. Tem que pedir permissão ao meu mestre. Aí, meu irmão, quero beber um copo d'água. Rola o dado não, aí. ele é assim, Não, você vai- mas aí você- depende é da vontade porque- do mestre. depende. Tem mestre que ele é mais muito literal, tudo naquilo muito detalhista, em tudo que você faz, e tem outros que deixa passar batido. Você não Porque precisa pedir tem pro certas, mestre, tá ligado? porque por exemplo, você beber um copo d'água é uma coisa que não influencia em nada do jogo, a não ser que ele esteja na história. Por exemplo, no cenário, naquele momento da história, o mestre colocou ali que a taverneira quis te envenenar. Só que se isso não tiver nada a ver com a história, você vai beber e acabou. Tipo, vou beber um copo d'água, tô com sede, tipo, ó. O mestre falou, pô, você se sente com sede e tal. Chega na taverna, você bebe água, nem vai precisar rolar nada. É diferente de uma ação de acrobacia, por exemplo. Pô, vou virar um mortal, vou pular, vou virar 2 mortal, vou parar em Vai pé, ter saquei que da jogar no espada. ar. Entendeu? Rola acrobacia aí, maluco. Aí vai Se tu passar, tu vai conseguir. Se tu não passar, tu vai cair de cabeça no chão. E se você der erro crítico, meu filho, essas coisas costumam erro dar muito. crítico erro é crítico, tão você uma fica coisa paralítico. assim. Já teve caso que não, o cara tava com uma espada de 2 mãos, foi atacar o outro, deu erro crítico, ele errou e conseguiu acertar o seu próprio pé. Exatamente. E Pra ainda você- ficou manco depois. Pra vocês perdeu verem- o pé, Tipo, cortou o pé. Cortou o pé. tipo Kiros, tá ligado? Erro crítico. Erro crítico desse E não é só jogar o dado, você tem que ter a habilidade que você tem que colocar antes, quando você monta o personagem. É, não Cara, é só E rolar o você dado, tem que ficar dependendo sempre. do... Tem que prestar atenção que dependendo do modo que você estiver jogando um tipo de RPG, nem sempre o maior número é o melhor. Depende da ação, principalmente no 3D&T. Se for em combate, quanto maior o número, melhor é pra você. Mas em outras ações que você tem que fazer, tipo a ação de beber água, acrobacia, essas coisas, quanto menor o número, melhor. Isso varia muito de sistema pra sistema, né? No caso, cada um tem um sistema diferente. No caso, eu nunca joguei 3D&T, mas se eu não me engano, ele nem usa os mesmos dados, né? Não, que é D6. Usa só D6, ou se eu não me engano, e no caso, O D&D. o D&D, ele usa D20, vários tipos de D20, D8, D10, D12, D4, Isso daí é uma D2. dúvida que eu sinceramente nunca consegui entender. D100. Tem vários tipos de dados diferentes. Todos esses dados servem para todos os jogos ou os dados são específicos Não, para os dados, na verdade, os dados eles foram inventados pro D&D e cada dado depende muito, porque tem arma que faz dano tipo 2D4, arma que faz 2D8, magia que faz dano, tipo na bola de fogo, que se eu não me engano são 6D6 vezes o nível, 4D4 vezes o nível, entendeu? Aí depende muito da habilidade que tu tá usando. Então, pra poder auxiliar o tipo de equipamento que você estiver usando, entendeu? Tem, sei lá, pode ter equipamentos para
e você tem que usar 2 tipos de dados diferentes pra poder jogar. Aí na soma, que é aquele dano que você vai dar. E assim vai. E no caso de acrobacias e coisa do tipo, ações de perícia, no caso são o D20. O D20 que é usado. Aí, no caso, é a sua habilidade, por exemplo, você tem 2 pontos em cavalgar. Você vai rolar o D20 mais o quanto você tem de cavalgar. Simples assim. Aí na soma que vai determinar se você foi bem sucedido ou se você caiu de cara no... caiu de cara no chão mesmo, né? Morreu. No chão mesmo. E morreu. Você vai morrer nesse jogo. Vai muito da benevolência do seu mestre. Eu já joguei partidas inteiras sem perder ficha. O meu mestre oscila, cara. O meu mestre, ele já me matou. Cara, porque o meu personagem ele tava fraco de hit. Eu tomava um hit e às vezes eu morria. Era mago? Não, era arqueiro. Nossa. Pô, meu Você personagem... vai apanhar de arqueiro, cara? Tá Meu mestre era tão Não, filho da olha o mãe. que o meu mestre fez. Ele tava... a gente tava jogando. Tava numa cena que era eu e mais 2. A gente tava numa floresta, num pântano. E aí ele descreveu que veio um bicho que era uma múmia, que vinha arrastando uma espada gigante, que mal conseguia arrastar a espada. Aí beleza, a gente tá lá, aí a gente tenta atacar ele, porque a gente... Dark Souls. E tá bom, quando a gente vê, ela do nada começou a disparar na nossa direção. E o pior, quando um dos meus amigos subiu a árvore, ela simplesmente subiu correndo que nem o Naruto com a espada que ele não tava conseguindo levantar no começo, tá ligado? Caraca, virou os Abusa na hora ali. Exatamente. Tipo, ela não tava conseguindo, tava arrastando a espada no começo e depois tava com ela subindo a árvore, andando. O cara passou no teste de fingimento, cara. Meu Fingiu Deus. e tu acreditou, pô. Caralho, mas aquele ali foi foda. Tu atacava e era imune. Tu pulava de uma árvore pra outra, a múmia já ia pro outro lado, Jogando com a uma espada. benta. E a múmia só podia sofrer dano mágico, não tinha nenhum mago. Tipo, aí nesse caso ele deu aquela pelada, mas também teve uma hora que ele foi benevolente comigo, que eu morri numa guerra, mas quando você morre, pelo menos no 3DT, não sei como é no D&D, você joga um dado pra ver, tipo, o seu restinho de vida. Você pode ser curado por alguém. No caso, no D&D é a Constituição, né? Que no caso você fica ponto de vida negativo e você só morre de verdade quando a sua vida vai a menos a sua Constituição. Então, nesse que a gente jogou no 3DT, Chegou rolou a isso. 0, tu tem que jogar o dado, senão se No cair 3D? 6, tu já morreu de vez. No 3D, Perdeu a ficha, isso. Aí eu joguei dado, aí ele deixou lá eu com um pouquinho de vida, eu consegui sobreviver um tempinho no chão. Aí ele foi lá, benevolente, que não sei de onde tirou toda essa benevolência, porque não tinha mostrado antes, e apareceu uma maga lá que me curou. Aí eu, caraca, não tava esperando, já tinha desistido, já tava até chorando ali no canto. Mas é isso, o mestre é muito imprevisível. Depende muito dele. Não, mas ele tem que ser, cara, porque é o mestre que deixa tudo acontecer de boa, que dá muito poder pros jogadores, se torna uma coisa muito chata. Deixa a história o jogo fica interessante. muito sem graça também. Não, tipo assim, uma coisa que eu gosto muito no RPG, apesar de nunca ter jogado o de papel, de mesa e tal, é justamente isso, porque tipo assim, o RPG ele te dá uma liberdade, você pode criar uma história, criar um roteiro, criar personagens, as habilidades, essas coisas do gênero. Eu tô falando, claro, daqueles RPG que você cria, não é você pegar esse D&D, no caso, você pegar o D&D e Não, seguindo... não, mas Mas aí é você que tem tá, que criar. o D&D, ele é assim também. No caso, o que você tem pré-definido são a raça e a classe, seus atributos. Mas a história você pode criar história, aparência, descendência, você pode criar tudo. Sim, aqui tem os manuais. Os manuais eles vão te dar uma Isso. base pra você criar o personagem, tem lá as raças, habilidades pra você criar. Mas a história é a tua cabeça. Por exemplo, eu tenho aqui o manual de RPG do Street Fighter. Tá ligado? Então, tipo, não tem história. Tem, tá lá, tá em cima. Ih, Felipe até acordou. E aí, tipo, ele vai te dar todas as diretrizes pra você poder criar um personagem. Tipo, a força, como você vai pegar o estilo de luta, pra poder montar outro personagem, e a história vai da cabeça. Aí vai do que você inventar com seus amigos, que o mestre vai fazer, em qual direção vai te colocar. Eu queria dar um atento aqui que esses não são só os tipos de RPG que tem, né? Porque Sim. que a galera que é mais antiga aí conhece aí Vampira Máscara, Storyteller, tem esses outros aí. Eu nunca joguei e não sei como funciona. Não sei se alguém aí já... Não, Também aqui- não. Vampira Máscara, Storyteller, tem outros, entendeu? Eu quero que as pessoas entendam que não é que a gente deixou de falar, não é que a A gente... gente tá falando uns Tá falando, mais... é porque a gente tá falando os que a Sim. gente já jogou e conhece, nossas experiências com esses RPGs, entendeu? Uma dúvida bem de iniciante mesmo, cara que realmente não tem contato com isso. O que define o mestre, ou melhor, o que ponto constitui
para um jogador deixar de jogar e se tornar o mestre? O mestre normalmente é aquele que mais sabe do manual e das coisas que podem ter, o que mais tem experiência no jogo. Normalmente é aquela pessoa que vai ser o mestre porque as decisões para ele tomar as decisões vão ser mais fáceis. Mas isso é de comum acordo entre os jogadores? É um Sim, acordo sim, entre é os pré-definido jogadores. antes. Tipo, o mestre ele não vai jogar, ele não vai participar da história, ele só vai. Mestrar. Mestrar, Ele só vai exatamente. mestrar. É como se fosse o banco no Monopoly. O banco, na verdade, não joga, mas tem muita gente que joga usando o banco também como jogador. No caso, ele é o ADM. Como geralmente começam as mesas? Por exemplo, o nosso amigo Gustavo. Ele quer começar uma mesa. Ele chama o Felipe, o Ramon e o e o Leandro. Ele fala, vou começar uma Detalhe, eu sou mesa. primo dele, mas É que eu mais tá tranquilo. Tá sabendo Quero legal. começar uma mesa e eu vou mestrar. Vocês estão afim de jogar? Tamo. Então, olha só. Então, a partir desse momento, você que está começando a jogar, concordando de que ele vai mestrar e vocês vão jogar. Você também pode fazer isso. Você tem nos livros, conhecendo as regras, você também pode fazer. Entendeu? A concordância entre a galera que está jogando. No caso, o mestre é o organizador da mesa. É literalmente Entendeu? uma questão de conhecimento. Você conhece muito bem o manual, o livro, no caso, whatever que seja, você tem conhecimento suficiente para mestrar. Isso também tem que sentir a vontade de criar a história. Tem gente que não tem tanta imaginação assim. Por exemplo, eu acho que não conseguiria criar uma história assim muito legal, não. Tem gente que prefere mestrar e tem gente que prefere jogar. Mas Vai aí dar que entra preferência aí. que o manual já ajuda. O pessoal que às vezes não tem muita imaginação ou fica em dúvida na hora, ele já vem com algumas histórias prontas pra você poder ir mexendo. É só Entendeu? isso, você Já pode usar ajuda eles. referência de outras histórias, você não precisa pegar só É. do livro, você pode pegar uma história de um anime, um filme, alguma coisa que você goste e usar alguns Adaptar. elementos, adaptar. Da mesma maneira que tem vários manuais, não só que nosso amigo Ramon acabou de falar do Street Fighter, mas tem manual para adaptação para D&D de Sakura Card Captor, de Quero Pokémon, jogar. de Cavaleiro do Zodíaco. Tudo que vocês imaginarem tem como montar uma história em cima desses elementos. Caraca, se fizerem um RPG de One Piece, eu vou participar, mano. Você vai ficar E um não ano, é difícil, você vai ficar cara. um ano é na muito mesa. fácil, Não, deve inclusive, ter, porque deve ter. tem os esquemas das Akuma no Mi. Fica muito fácil montar um sistema em cima de One Piece. Imagine Eu, por exemplo, já joguei um ano, que o meu personagem ele era baseado em Sakura Card Captor. Eu era um Card Captor e eu usava as cartas Clow. Isso é do Tinha um báculo. Era da hora, velho. Muito bom. Já tive personagem Shinigami, de Bleach. Ah, tá. Eu já ia falar com maçã ou sem maçã, mas é do Bleach, então tudo bem. Pode ser com maçã sem A maçã. gente come pode maçã ser. também. Tem Come maçã É do também. Bleach com maçã, não tá nem aí. Mas então isso é interessante pra quem realmente não tem a noção que você escolhe, na verdade, o manual, você escolhe que linha de história seguir, e o mestre é aquele que geralmente detém a posse, o conhecimento, tem manuais e tudo mais. Então dá pra você começar, dá pra entender por que o RPG realmente é tão cultuado por conta dessa facilidade, essa flexibilidade. Isso. Mas você, meu amigo Gustavo, você prefere, você que é o mais experiente daqui da mesa, você prefere mestrar ou atuar? Eu prefiro atuar. Por Ser quê? jogador. Por quê? Porque. Por quê? Eu gosto de ser meio filho da puta e matar os amigos que estão na mesa também. Entendeu? Caraca, ruim. Cato os itens deles. Tu Ah. tá no meu amigo Cato. Sei lá, eu acho mais divertido do que ficar mexendo. Mas mexer, dependendo de quem tiver na mesa, é melhor. Varia das pessoas. Quase Mas ninguém eu. tá na mesa. É. Dependendo de quem tiver, se você quiser sacanear todo mundo, ou você quiser ser bonzinho, mas a maioria das vezes eu prefiro jogar do que mexer. E você prefere mais o RPG tradicional, como ele se tornou famoso, ou as versões eletrônicas? O que é mais emocionante? Eu gosto muito dessas versões de papel, de mesa mesmo. mesa? Não que eu não goste dos eletrônicos, claro. Mas é bom jogar com os amigos, tá todo tipo mundo. assim, Cara, o Varia. diferencial, no caso das duas, primeiro é a parte social, porque você não tem como você parar e tipo, hoje eu vou jogar um RPG, mas você jogar sozinho, você precisa de outra pessoa para jogar. Então é um jogo que cria uma interação com 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, dependendo de quantas pessoas joguem na mesa. O RPG, o eletrônico, no caso, não falando dos MMO, você joga sozinho.
daquela parada pra você, aquela coisa pra você fazer sozinho. Tem, obviamente rola uma interação hoje em dia com headset, coisas do gênero, mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, entendeu? E o outro diferencial também é a liberdade. Porque no RPG de mesa você pode... Pô, tu faz o que tu quiser. Você tem É muito tudo mais livre, você liberdade. faz- Tipo assim, tem um NPC aqui, você pode matar, você pode apertar a mão, você pode, sei lá, dar um abraço, você faz o que tu quiser. Tu pode andar nu, tu pode subir na árvore. Sugestão que curiosa, se né? você estiver jogando... coisa que se você estiver jogando um Final Fantasy da vida, por exemplo, você não vai poder fazer. Aí também eu creio que entra a questão, e aí a gente fala no próximo bloco, dos RPGs eletrônicos e dos MMORPG, de o quão boas são as inteligências artificiais desses jogos. Até como elas são, até pra te ajudar nessa questão de interação. Porque se você perde o elemento humano, né, a despeito do que muita gente pode pensar sobre RPG, que é algo muito mais restrito, porém, na verdade, não é. Então, você perde o elemento humano, então a inteligência artificial ela tem que ajudar a suprir, auxiliando, pelo menos é o que me parece, eu que não jogo assim, mas tem que te ajudar a suprir a falta de outras pessoas, direcionando de forma dinâmica o andar da história, creio eu. Não. O que acontece nos RPGs não. eletrônicos Perfeito, eu não sou especialista, é por isso que eu tô falando. é o seguinte, no RPG de mesa, quando você conversa, eu posso fazer uma pergunta pro Leandro, ele vai me responder da maneira que ele achar melhor. Entendeu? Porque é outra pessoa. No caso do RPG eletrônico, não. Quando você fala com o NPC, ele tem as respostas pré-definidas. Você pode ir lá falar com ele várias vezes. Ele pode falar 1, 2, 3, 4, 5 textos diferentes. Mas às vezes tem uma hora que ele vai começar a Mas repetir. esse é o problema. Justamente, Entendeu? Então não não deveria ser isso. Não, exatamente. Não. Essa é a limitação. Mas esse é o Exatamente problema essa que eu tô diferença do falando. RPG porque, eletrônico tipo assim, pro de mesa. Mas é isso que eu no tô caso, falando. recentemente eu até joguei o The Witcher 3 e tal. É exatamente o que ele falou. Tipo assim, eu vou chegar num certo personagem e ele vai fazer uma pergunta. Eu tenho 2 caminhos. Ah, você quer fazer a missão tal, você quer ir lá Sim, você sim, matar sim. o bicho, ou você quer ir tomar um café Não, no com bar certeza. tal. Mas esse é o ponto que eu tava falando, que Não, é a mas- falha mas no que, caso que do deveria jogo- ser mais responsivo. E não é. Não, Mas mas é porque mesmo no jogo não tem como você abrangir tão... Sim. tão Por exemplo, se você Talvez falar- no princípio não, mas hoje em dia. Então, se você falar com o NPC no RPG de mesa, o mestre ele controla os NPCs. Você tá falando com o NPC, você vai falar uma coisa com ele, beleza. Ele respondeu. Mas você vai e insiste em ficar repetindo a mesma coisa pra ele. Pode ser uma hora que o mestre vai lá e vai, tipo, o NPC encheu o saco. Aí encheu o pode. saco e foi embora, encheu o Você saco saiu, e te deu um encheu- tapa na foi pra cara, cima encheu o de saco e você. falou, para de me encher o saco. Aí pode abrir várias possibilidades, tá ligado? Isso que não existe no É. RPG eletrônico, que são bem mais limitados. No caso do The Witcher, tem uma série de... Tem casos que você pode dar mais de uma resposta e dependendo dessa resposta, os NPCs vão te dar outras respostas, mas no caso são todas respostas pré-definidas. Então não existe esse No negócio final, o de caminho vai ser sempre o mesmo. inteligência artificial. No caso, a inteligência artificial existe só nos inimigos. Entendeu? Que mesmo assim... A gente tava falando aqui sobre o RPG de papel, né? O dito RPG de papel, né? E da liberdade que a gente pode ter. Vocês E da percebem? interação, que eu acho mais legal. divertido da interação. Que é a melhor coisa. Porque você pensa que, pô, é algo muito solitário. Tem esse estereótipo de que o jogador de RPG é um cara solitário, que o mestre de RPG é aquela figura inclusive meio... esses dias eu vi no Facebook uma Márcio. postagem que tinha dois quadradinhos, né? O primeiro tava pessoas com vida social, entre aspas. Aí tava um Fechando monte de o gente smartphone. no celular. É. Aí embaixo tava pessoas sem vida social, entre aspas. Tava a galera no RPG ali interagindo. Mas hoje em dia tá assim mesmo. Mas vamos falar da evolução do RPG, o RPG dito live action. Tem até uma terminologia específica, né, Gustavo? O live, O como é que se pessoal chama? conhece mais como LARP, que é a sigla, né? Uhum. Assim, talvez alguém conheça aí Swordplay, que é normalmente batalha com espadas de espuma. Seria mais ou menos isso, Sim. tá? Aí tem uma adaptação, uma junção dos dois, de RPG com as espadas com Swordplay, que aí veio o LARP. Que, por exemplo, as pessoas, quando você faz a ficha no RPG de mesa, você faz a sua própria ficha do seu personagem, também com um manual específico, cada um que alguma pessoa, uma certa organização monta,
com algumas habilidades, você tem seus pontos. Uma certa organização. A Hydra chega lá, Ah! Umbrella Corporation. Umbrella, manda tu jogar. Ai, mano. Laboratórios Star. É, uma certa organização. Seu irmão curtiu, vamos lá. Curtiu. Perde piada, cara. Aí, tá, no caso, cada um montaria sua ficha e você teria suas armas. Cada um faria sua arma, espada, machado, escudo. E, diferente do RPG de mesa, ele tem mais de um mestre de cena. No caso de RPG de mesa, é um mestre que fica ali, ele toma conta do pessoal que estiver jogando, 5 a 6 pessoas, ou mais, dependendo. No caso do LARP, os mestres de cena, eles ficam em locais específicos, descrevendo meio que o cenário, do que você vê e tudo mais. Eles colocam NPCs, eles interpretam NPCs para você poder lutar e assim vai. E a habilidade que você teria na rolagem de dados é a sua habilidade mesmo que você tem lutando lá no combate e tudo mais, entendeu? Viu? Então aí, nerdzinhos que acham que só dá pra se exercitar jogando Nintendo Wii e jogando Just Dance, aí tem aí esse RPG Live Action que você pode pular, suar e tomar espadada de espuma na cara. Senti uma alfinetada agora. O quê? Não, Pera aí, essa daí de espadada na cara pegou meio mal. Pegou. Meu pai. Achei só eu tinha percebido. Mas enfim, agora sim a gente vai pro próximo bloco. Na volta a gente fala do RPG eletrônico, o Dungeons and Dragons também, né? Tem a versão de jogos, e o MMORPG, que é a febre mundial. Essa é a verdade. A gente volta já. Vai! Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo, aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Voltamos, meus queridos. E agora, segundo bloco, a gente vai focar mais nos jogos eletrônicos de computador, de videogame. Vamos lá, alguém tem alguma consideração pra começar falando aqui? Cara, eu tenho uma consideração que queria falar do próprio Dungeons and Dragons, que eu, da minha pouquíssima e quase nula experiência de RPG, mas que esses eu jogava bastante, que era tanto o Shadow of Mistara e o Tower of Doom. Se eu não me engano, o outro se chama assim, né? Tower of Doom. Eu não Faço sei. ideia, esses aí que você tá falando, joguei, eu não sempre joguei, joguei, né? Como sempre, Felipe com as referências lá no passado. É antigo. Mas era legal por conta do design. Você tinha opção, você tinha o mago, você tinha o guerreiro, você tinha o duende, você tinha o anão. Então, sempre aqueles personagens padrão que, pelo menos, criaram a ideia, criaram o estereótipo de RPG. Mas hoje em dia a coisa já é muito mais variada pelo que eu pude perceber, né? Hoje em dia, o que define o jogo de RPG eletrônico é o diferente, que já que não pode ser igual ao de mesa, é o fato de você ter certas características como, vamos ver, inventário, itens que você pode usar, evolução de level, habilidade, que são coisas que tem no de mesa que você consegue passar pro eletrônico. Então, todo jogo que possui isso, essas características, é dito como jogo de RPG. Como eu, quando era pequeno, não sabia, o Pokémon é um jogo de RPG. É verdade. Foi o jogo que me introduziu ao RPG O eletrônico. negócio é de o você primeiro de poder muita gente. evoluir, o negócio de você poder evoluir, poder ter um inventário, poder juntar item, poder vender, Troca poder habilidades. acumular, trocar habilidade. São todas características de RPG. Sim. No caso, nem Já sei o todos, que você quer falar, mas tudo bem. nem todos os jogos que possuem esses elementos dá pra ser considerado RPG, porque o RPG ele tem muitos subgêneros. No caso, você aí que é fã de RPG, você deve conhecer a franquia Final Fantasy. É uma que oferece tudo isso, mas ela é o que eu costumo chamar de JRPG, aquele RPG japonês, que é sempre aquele padrão ali. Por mais que o sistema de upgrade seja diferenciado de um pro outro, as características são basicamente as mesmas. Temos também o RPG, que no caso pode ser puxado um pouco pro action, que é o caso do The Witcher que a gente tem hoje, é um Darksiders 2, entendeu? Que são jogos de ação com elementos de RPG. Quer ver um jogo aqui que muita gente considera RPG e pra mim é só um jogo de aventura e exploração. Legend of Zelda.
Todo mundo aqui isso é conhece você que eu ia falar. Zelda. Com Ele tem certeza já elementos de jogaram. RPG. Ele tem alguns elementos de RPG, mas não pode ser chamado de RPG. É mais um jogo de aventura e exploração. Concordo. A gente também tem que levar em consideração que RPG tem inúmeras variações. A gente está focando um pouco mais assim na era medieval e coisa e tal, mas também tem espacial, tem... Tem. Inclusive Tem. não só no RPG eletrônico, como no de papel também. Você pode criar histórias baseadas em futuro, linha temporal. Você pode criar da maneira que você quiser. Você não O que fica lembra limitado. um dos melhores jogos, o dito por muito o melhor jogo de RPG, Chrono Trigger. Isso, eu ia Que falar junta dele linhas agora. temporais de várias Chrono épocas. Trigger é realmente um negócio muito bem feito. A trilha também merece o destaque no caso do Chrono. Muito bacana, Isso cara. é um dos jogos que ele foi muito bem trabalhado e convenhamos que trabalhar com viagem temporal é uma coisa complicada. Quantos finais tem Chrono Trigger? 13. Nossa, 13, e se você conseguiu fazer todos, meus parabéns. bota seu nome que eu quero te agradecer pessoalmente. Eu vou na sua casa. Eu vou na sua Você casa. conseguiu te dar fazer um abraço. todos, meus parabéns. É um jogo muito bom, vale a pena você conferir. Hoje em dia tem ele pra Nintendo DS, tem pra PlayStation 1, tem pra Super Nintendo. Se você dominar muito bem o inglês... Hoje em você- dia, ó, detalhe, hoje em dia, PlayStation 1, Super Nintendo, hoje em dia, estamos de que ano? Hoje em dia a galera emula. É. Sim, com certeza. Não, pô, mas aí eu não vou... Pô, não pode, pô, mandar piratear. Mas vocês aí, no caso, Ramon, o Bird, o Gustavo, vocês realmente são mais adeptos dos novos RPGs, os novos MMORPG, como o LoL... Não, né? Falha no engano. O Tibia. O Tibia que eu acho que ficou marcado também desses Sim, novos pra sim. PC, junto com o Mu. Eu acho que ele começou a depois. sair. No caso, foi uma época... Foi por meados ali dos anos 2000, começou a aparecer jogo... Ficou popular esse negócio de ter lan house. Teve uma época que foi uma febre, o pessoal jogando CS 1.6. Quem eu nunca, peguei essa E época. Quem nunca nunca, ficou então, na LAN jogando E CS. junto com isso veio aqueles Need for Speed e tinha uns joguinhos Também. online que apareceram, que foi Ragnarok. Gambald tinha, mas não era de RPG. Gambald, só que era mais ou menos RPG, só que era outra coisa. Tinha uns elementos. Tinha os elementos de RPG, É mas como não era Worms, RPG. né, que é hoje. Isso. Aí tinha Mu e Tibia. Eram esses três que começou. Depois veio uma churrada de MMO. Mas a gente não vai abordar esse assunto agora. Então, o Tibia é um jogo que hoje as pessoas têm muito preconceito. Ainda mais Isso hoje, né? a nova geração Hoje. que se importa muito com gráfico. Pra ficar fácil pra você entender, você que não conhece, Tibia é o Minecraft dos anos Não, 2000. Mas que não, compara- não Mas você vai jogar você vai jogar o jogo no lixo. Cara, olha só, Pode eu jogar nunca, no eu Google nunca que é falei que gostava de Tibia. É um Tá exemplo. bom, você não, Não, precisa mas não jogar. é Minecraft. Mas fala que é Minecraft. Eu entendi o ponto dele, Minecraft, pô. querendo É zoar um a lógica. exemplo. Vai Não, com- Um exemplo, eu disse isso porque é um jogo que foi lançado numa época que os jogos já tinham gráficos muito bons e o Tibia, ele foi lançado com um gráfico tipo que não tinha nada a ver. É mesmo o caso do Minecraft. Sim, Que é um realmente. jogo que, apesar de ser simples, agora falando sério, eu realmente não gosto de Tibia, mas eu acho interessante os recursos que tem no jogo, porque na época era um dos jogos mais completos no fator recurso. No caso, sistema de guilda, sistema de PVP, correio, chat, tudo no Tibia era melhor, que depois foi sendo implementado em outros RPGs online também. Sim, o Tibia ele sempre foi um jogo bem completo e também era muito famoso na época, mas como ele falou que surgiu o Ragnarok na época, o Mu, que eram jogos que tinham um gráfico melhor e com esse gráfico ficava mais bonito para as pessoas. Então eu vou jogar esse que é mais bonito, é parecido. Por exemplo, o Ragnarok foi um que eu joguei muito, que tinha um gráfico muito lindo, que eu sempre gostei, que é meio animesco, né? Não era nada muito Tem- sofisticado. Tem, não, era tem até- animação também. Tem Tem Ragnarok sim, sim. Animation. Não é uma coisa sofisticada, até porque pra época não dava pra você fazer um gráfico tipo 1080p, né? Mas era uma coisa, cara, que 60 que chamava FPS. muito a atenção, que era bem diferente. No caso, Ragnarok era uma coisa bem simples, mas a visão era bem agradável, né? Sim. Era baseado em sprites, era bem simples, bem leve, rodava praticamente em qualquer computador.
Só que era um jogo agradável, o sistema era bem dinâmico. Pera aí, antes da gente continuar, deixa eu só falar uma coisinha. Fale. Gente, o Gustavo ainda está conosco, tá? Porque o segundo bloco já começou, acho que tem uns 40 minutos, o cara não está falando nada. Mas não se preocupa não, ele tá aqui. Ele tá aqui. Mas você não joga, né? ele tá aqui. Mas você jogou algum desses novos? Ou teve contato com o Tibia? Ele é mais do Mu? móvel. Não, o que eu joguei foi arcade. Não sei se alguém aqui já jogou. Ah, Só Nem que ouvi eu conheço falar. de nome. Nem ouvi falar. eu conheço de nome também. eu jogava mais, Nunca vi, né? só que ele não veio pra cá. Era russo, coreano, essas porra. Então era foda de jogar. Era, cara. Porra aí. Mas não tem um Foda. cliente hoje em dia Aí agora- melhor traduzido? Agora tem o NA, jogo americano, e ficou um pouco melhor. Só que o único ruim do jogo é que assim, ele começa legal no início, mas vem aquele pay to win. Pagou, ganhou o jogo. Aí o problema é que tem estraga muito o Mas jogo esse é o eletrônico. problema de todos os jogos Todos online. os hoje em dia. MMO hoje são isso, cara. Esse que é o problema do jogo Hoje não, desde eletrônico. sempre, né? Porque aquele que bota dinheiro, que compra o famoso cash, o gold, ele sai na frente, cara, na hora do PVP é uma desgraça. É o famoso free to pay. Pô, isso aí. É. Por isso que o de mesa é melhor, não tem esse problema. É ruim, rola várias barganhas. Dá né? pra Rola subornar o do mestre. E aí, Mestre, quer comprar Ô, uma pizza Mestre, não, cara? Quem No nunca final, você ofereceu, paga quem que tua ofereceu um Guaracão pro mestre? Chega o Ramon, aí você quer uma Pepsi? Mas é Coca-Cola, né? É, exatamente. Eu tomo uma garrafa inteira de Coca-Cola. Então, corrija-me se eu estiver errado, a impressão que na verdade tem. Que o RPG, na verdade, sempre importou muito a história, o fator fantasia, que é de cada pessoa, sempre foi o que é mais importante. Tanto é que os jogos eletrônicos mais conhecidos e mais jogados não tem, como você está falando do Tibia mesmo, ele é uma interface simples, porém ele tinha todo o seu background bem completo. Não, assim, no caso do Tibia, a única coisa que eu elogiei foi o sistema, que ele era É, ele não tinha bem história. trabalhado, mas de resto o jogo não tinha nada. Tipo, Ah, tudo bem. Esse É, sistema, é o que eu cara, tava ele era dizendo. muito próximo da Mas RPG de não dá. mesa. Sim. É. Aí você vê, por exemplo, um jogo que tem um visual muito trabalhado e na verdade acaba não sendo necessariamente RPG, que é o caso dos, não diria famigerados, mas muito famosos, o LoL e o Dota. Que o pessoal confunde, né? A gente acaba É, confundindo. outra é MOBA. É Isso aí é outra MOBA. Tem coisa. elementos de RPG, Não, mas é eu outro vou estilo. explicar a diferença, porque, assim, no Explica pra quem não MMO... conhece. Que, tipo, Não, de MOBA não, cara, eu nunca botei, eu já testei, não Não vou vai falar do de MOBA estilo. não. O que eu ia explicar é o seguinte, anteriormente eu falei que no RPG eletrônico você não tinha aquela interação, você não tinha... Era só aquilo, você falava com os NPCs e a resposta é pré-definida, você vai lá, fala que vai matar o dragão, e você vai lá, mata o dragão, você volta, o NPC te dá, completou a quest e te dá um prêmio. No RPG no caso, no RPG online, o foco não é tanto a história, por mais que o jogo tenha aquela história que te deu uma justificativa para aquele pessoal tá ali A matando história, bicho voador a história infinito. dos MMOs são No mais caso- pra missão nova, pra essas coisas. Entendeu? No caso, o MMO, o que prende mais você é você jogar com outras pessoas. Você montar uma party, vamos matar um bicho. Pô, caraca, vou matar o bicho aqui, não tô conseguindo. Chama um amigo, vem aqui matar comigo, entendeu? É interação, coisa que você não tinha nos RPGs, no caso mais antigos, os offline. E é isso que mais prende. Hoje em dia, é muito mais fácil a pessoa começar a jogar um jogo e ficar muito tempo jogando nele porque um grupo de amigos está jogando do que porque ele gosta da história. É muito mais fácil, prende muito mais atenção assim. É por isso que os jogos de RPG online eles fazem bastante sucesso. Sim, é uma coisa que quando você não tem amigos numa parte, né, pra você jogar um MMO, muita gente desiste, porque realmente é a coisa que te prende, jogar com os amigos. Quando você tá jogando sozinho, fica muito limitado. Aí você acaba desistindo, largando de lado. Inclusive, é uma ótima maneira de você conhecer pessoas. Eu É tenho verdade. muitos amigos, amigos não, né? Tem muitas pessoas que eu conheci jogando World of Warcraft, Ragnarok, e tipo, amizade de anos, que eu jogava lá nos anos 2000 e tem amizade até hoje. Contato, inclusive, foi há pouco tempo atrás no casamento de uma amiga minha que eu conheci no Ragnarok. Caramba. Isso é legal, né? Ai, que maneiro. E ela, Foi mais inclusive, trabalho conheceu, disso, né? Deu um conheceu porém, né? O noivo. o noivo no Mas Ragnarok também. Olha, dois. Caraca, viu só lá? O Você cara rolou o achando dado que e os ganhou a caras eram mina. tudo Completou a quest aí, filho. Enfim, é isso aí. Mas deu aí, uma asa de presente. mas aí surge uma outra dúvida. Por que então vocês acreditam
Por que você acredita, então, na verdade, e faz tanta confusão com o gênero que usa um pouco do RPG, que é o MOBA, e que é facilmente confundido Com né? MMO. Por que você acha que tem essa confusão hoje em dia? E aí você quer taxar o jogo como LoL, taxa o jogo o Dota, aí fica uma guerrinha entre os dois, né? Pra ver quem é melhor, e contra o outro gênero, que na verdade não é o mesmo. Bom, por que existe a confusão? Porque, na verdade, as pessoas são ignorantes. Não existe isso. Tem MOBA, é MOBA, RPG, RPG. Cara. É assim, é isso e é isso. Se você não entende é porque tu é trouxa. Que, na realidade é isso. MOBA é MOBA, RPG é RPG. MOBA tem alguns elementos de RPG? Tem, só que não é RPG, cara. É como você não é falou. RPG, é como eu falei de cedo. Legend of Zelda mais cedo. Tem elemento de RPG, mas não é RPG. É tipo queijo. Todo mundo diz que polenguinho é queijo. Polenguinho não é queijo. Não é que- É igual o Thiago. Aí quem A fala, vida de não, muitas pessoas polenguinho mudou é agora, queijo, porra, é um otário mesmo, sabe que não é mais que é, pronto. Desculpe se o Deano destruiu a sua infância, você que gosta de polenguinho. É, você gosta de polenguinho e pensa que Gosto- é queijo. Você tá Mas pode gostar. também, grapete não é de uva. É verdade, grafite não Grapete é é de framboesa. Pronto, Mas tá aí aí- mais uma infância destruída. Então, Acabou. mas eu tenho mais uma pergunta. Eu tenho. Ele entrou em depressão agora, pessoal. Olha, eu tenho mais uma pergunta. Eu vou perguntar ao Gustavo. Por que você acha que hoje em dia o RPG ele tá tão valorizado? Porque você, como eu falei, a gente tem tantos gêneros que aproveitam os elementos que muita gente vai atrás, pô, saca as referências e vai a fundo pra entender, pô, o que inspirou o criador, o jogo e tal. E popularizou hoje, mas de uma forma realmente muito grande. Muito grande mesmo. Mas o que você acha que atribui-se a isso? Porque é tão popular o É. RPG, né? Por causa que é muito versátil. Você pode fazer, você é muito livre pra fazer pra gente o que você quiser. É muito amplo. E às vezes, dependendo do jogo, você é sempre preso a fazer a mesma coisa, seguir sempre o mesmo rumo. No RPG você não precisa, você não é obrigado a isso. Você pode chegar num cara e te manda uma missão, tu dá um foda-se pra ele e vai fazer outra coisa que tu quiser. Tu pode fazer isso no RPG. E por esse livre-arbítrio, digamos assim, que você tem muito no RPG, é o que chama muita atenção. Você diria que é o melhor gênero que tem? Polêmica. Foi com essa intenção. Pode falar, cara. Pode falar, pode falar. Pode Eu acho que é o falar. melhor gênero que tem. No caso é opinião pessoal, cara. Se a é, pessoa não gosta, pessoal. É igual Olha aí a que Pepsi, passa, velho. É igual a Pepsi. É a pessoa. Mas eu acho que o que deixa tá hoje em bom, dia o né? RPG mais popular é o que a gente falou no nosso primeiro podcast, que é a propagação da nerdice, entre aspas, né? Que hoje as pessoas meio que descobriram que é legal ser nerd. Gente, que antigamente as pessoas diziam que você é nerd, sai daqui. É vai lá. perdedor? É É o perdedor? Perdedor. Nos anos 80, Ser nerd, 90, ser nerd era Não, ser um mas isso lixo. daí eu tenho a resposta. Sabe por que hoje em dia nerd é mais tranquilo? Porque os nerds daquela época que sofreram bullying, hoje em dia paga a conta de muita gente Exatamente. que são chefes. Eles já. mostraram Já como é são legal ser sinistrão, nerd. dono de empresa, já é ricaço, caramba, quatro. E aí é isso, as pessoas meio que descobriram esse universo, aí vem que o RPG, que é uma coisa do universo nerd, muito nerd, eles começam a tendo mais acesso e acabou se popularizando. Uma coisa que o Luz 3 tem uma série que é Freaks and Geeks, que é antiguinha, que foi que lançou o Seth tem Rogen, na James Netflix? Franco. Acabou de lançar Netflix. Freaks. essa é maneira. É que ele tá falando Bird, aí eu tô pegando esse negócio em inglês. Culpa minha. Aí tem que ser separado. Os freaks e os geeks são os grupos que tem lá. Então, os geeks eles são aqueles geek escrachado, tá ligado? Tem uns estereótipos. Estereotipado. Tem um que é o estereótipo máximo, que são 3. E Tem um, são três. Não, tem um, são 3. Tem É um o que é o Cérebro, estereótipo é um Tem máximo. mosqueteiro, tá ligado? Ficou Cérebro. difícil de entender. São 3, mas tem um que é o estereótipo máximo. Três cabeças assim. Tá Tipo isso. E os freaks são meio que aqueles caras que era descolado, que usava droga, não sei o que lá, tá ligado? E um desses... Isso é ser também, descolado. E olha, isso é ser descolado. Estereotipado. Não, que naquela época... Não, os caras descolados. Não, sim, anos 80 é complicado. Esses caras descolados que fumam, não sei o que. E um desses Pega de freaks bebida são os... torcida. Não, esses são os esportistas.
Não é os mesmos, não? Não, Você não. quer os Não, mesmos? não. pô. Os Freaks são aqueles que ficam lá no parque largadão. É o Jim Morrison. É só o Jim Esse aqui Morrison. eu lembrei O James daquele Franco, do- ele era um Freak. É o, não, Charlie sabe o que é? Sheen É o curtindo a Charlie vida Sheen doidada. curtindo isso aí mesmo, é isso que eu ia falar. O Charlie Sheen É isso, curtindo a esses vida são os doidada. Freaks. Ferris Bueller. São os coladão. E aí, os geeks tem mais pro final da temporada da série, da primeira, os geeks estão jogando RPG. Vai dar spoiler? Ah, não, é só pra mostrar como essa coisa do... Ah, tá. É um elemento. Isso não é uma coisa da que é história. sempre referenciado. que na história. É uma coisa que acontece ali, mas que, tipo, não é... Ou seja, whatever. se você É. vai falar do universo nerd, vai falar do universo geek, você tem que mencionar o RPG. Essa é a mensagem. Eles estão jogando RPG lá e um dos Freaks, né, que é quem interpreta o James Franco, ele acaba tendo que passar o dia com esses geeks, porque ele tá toma um castigo e tá no clube audiovisual com eles, que é outro estereótipo, né? É. E aí ele acaba que eles chamam ele pra jogar RPG e aí ele vai. Tipo, ele acha que é bobeira, sei lá, só que eles falam como é que é, ele, eu vou nisso aí. Só que aí ele começa meio dando nada por aquilo, aí no final você vai vendo que ele vai se empolgando com o negócio, ele já tá em pé falando, e aí eles completam a aventura e é uma festa, ele até fala, amanhã a gente pode jogar de novo. O que mostra isso, como ele descobriu como era maneiro, uma coisa que todo mundo achava que... É aquilo que a gente tinha abordado até um pouco mais cedo, né? Que é a interação. É que tinha um preconceito na época, aí a pessoa descobre, tipo, pode não ser a praia dela, mas ela descobriu que ela gostou, tá ligado? Antigamente tinha um preconceito porque é coisa de nerd. Hoje em dia, como coisa nerd é uma coisa mais... Não tem esse preconceito. Popularização do nerd, Popularização né? do nerd, exatamente. Antigamente o pessoal tinha vergonha de ser nerd. Hoje em dia todo mundo fala, não, eu sou Como nerd. hoje é uma coisa popular, uma Eu sou coisa que todo nerd, mundo gosta de virou- falar, Todo mundo gosta de falar. acaba sendo mais acessível. Isso que eu quis ilustrar com essa... Com certeza. E para quem tá afim de começar, quer se inteirar, quer aprofundar-se mais no universo, eventualmente mestrar, Gustavo, o que você recomenda de livros ou guias, manuais? Pra RPG de mesa, você que é iniciante, o melhor é o 3D&T, que ele é bem simples e você vai começar, a interação dele é bem básica. D6, qualquer jogo de tabuleiro que você tem em casa, você já pode aproveitar aquele dado e começar a jogar. Mas... D6, pra quem não sabe, é o dado de 6 Seis lados. É. Isso. E uns 4 dados dá pra se jogar tranquilamente. Porque dependendo dos equipamentos que tiver, tem já mais de um dado. Mas depois você começar já a achar mais fácil, se adaptou um pouco mais, subir pro D&D, que aí não, aí já são outros dados diferentes, dado de 20 lados, 8, 10 lados e assim vai. Ele já é bem mais amplo e, sei lá, todas as gerações tem livro novo e você tem que pesquisar um pouco mais a fundo e tentar ver qual versão você você gosta mais e se adapta melhor. Porque tem versões diferentes. Também tem isso. Atualmente você tá jogando qual? Atualmente eu jogo 3D&T. Só. Eu só jogo 3D&T que é mais... É simples, rápido e... Porque também a juntar uma gente mesa- não tem um grupo muito fechado, assim, pra ficar jogando toda hora. Então a gente Que é o acaba pro- jogando esse pra... Porque o problema do RPG de mesa é você fechar um grupo. Ah, Esse fechar o grupo, aquele grupo que sempre tá lá. E o outro problema no início de todo RPG é cada um montar sua ficha. Se só tiver um manual pra você poder ler, ao tempo de cada um ter que montar o seu personagem, é um dia por personagem quase. caraca. É muita coisa. Hoje tá bem mais fácil, você pega e vê pela internet. Dependendo do manual, consegue pegar um PDF e monta em casa e já chega com a ficha pronta. Mas sempre tem aquele que esquece. Como eu disse no começo, é um assunto que infelizmente eu não entendo muito, mas espero que vocês tenham gostado. Nossa pequena visita, primeira, espero que de muitas, Gustavo. Alguma coisa mais a acrescentar? Mas bom. Acho que foi bastante coisa. É isso aí, tá bom, né? Ramon, alguma coisa a dizer? Bom, daquele clássico, né, pra você comentar aí, se você gostou, se você tem algum... Se você joga, pode botar aí qual você joga, se você tem alguma sugestão aí pra gente, pode comentar, interage com a gente, é isso aí. Gustavo, seja bem-vindo sempre que você quiser a participar de algum tema. Obrigado. Fique à vontade. Agora você também faz parte do grupo. E se você também estiver a fim de participar, basta você comentar aqui embaixo. Você ou mandar um e-mail. currículo que você pode vir pra cá. Pode mandar o currículo, isso aí. Estamos contratando. Estamos contratando. No mínimo de 6 animes, que você tenha assistido no mínimo 6 animes, 2 séries
30 filmes Caraca. E 10 RPG. e jogado pelo menos uns 10 RPG. Só Dungeons and Dragons, vamos facilitar também, né? Porque senão... Clássico, pelo menos Um clássico, isso. Porque clássico, senão... um Galera, pera, então eu já tenho minha vaguinha garantida. Vamos lá, galera. Beard, Queria agradecer a oportunidade de estar participando de mais um aí e pedir pra galera, deixa aí nos comentários uns jogos que não deu pra gente citar muita coisa porque, poxa, eu jogo RPG desde, sei lá, 1900 e Lá vai muito bolinha, novo, lá vai vai bolinha. bolinha. Já joguei muita coisa, infelizmente o tempo que a gente tem não dá pra citar muita coisa. Queria ter deixado algumas sugestões aí, só que se eu for começar a lista também vou prolongar demais. E é isso daí, até a próxima oportunidade. Felipe. youtube.com, nós estamos aí. Inscreva-se no nosso canal clicando no link que tem na descrição, já vai mandar diretamente para notificação. soundcloud.com/shake-geek para você curtir nosso programa. Sai antes no SoundCloud, se você quiser baixar é mais fácil por lá. E, enfim, esperamos que vocês tenham gostado. Mais um tema diversificado, um tema que até mesmo dentre o nerd que hoje é popular, pouca gente fala. Verdade. Então vamos expandindo um pouco mais a mente. Então curta, compartilhe e comente. A gente quer ouvir o que você tem a dizer. E é isso aí, gente. Vamos encerrando. Se vocês quiserem me perturbar, aqui embaixo está o link do meu Twitter, brevemente no meu Facebook. E é isso aí, não tenho mais nada a dizer. Hoje foi divertido, espero que tenham gostado. E. Gostados não. Gostado. Gostado. E até a próxima. Qual foi a justificativa? Não devíamos falar de LoL e Dota. Eu vou lá e faço o quê? Eu falo da porcaria do LoL e do Dota. Não fala de LoL e Dota. Eu vou lá Beleza. Pelo menos- Mas aí, LoL. Pelo menos não falou bem, né? Porque... Pelo menos falou bem.